Boa tarde. Deixem-me começar por agradecer o generoso convite do José Ribeiro Castro para participar nesta sessão. Infelizmente, como muito me agradaria, como imaginam, não me foi possível ir a Portugal para estar convosco e razões profissionais também me impedem de estar em direto neste debate. De todo modo, sei que estão em boas mãos, com a Teresa Violante e com a Rita Gianwanec, as minhas distintas coautoras do artigo que publicámos e que está a mobilizar este encontro. Por participar deste modo, tentarei ser breve, tentarei apenas oferecer algumas indicações jurídico-políticas em resposta a uma só pergunta. Jurídico-políticas porque o Estado de Direito Democrático, mesmo a nível internacional, tem política, tem direito. Quando há política e não há direito, não existe Estado de Direito Democrático, mas quando há direito sem política, também falham os fundamentos de legitimidade democrática ou de representação dos povos, para sermos mais abrangentes no plano internacional. Ora, nesse plano internacional, há muita política e há muito direito. O problema é que ainda há muita política desligada do direito e muito direito desligado da política. Essa desconexão ajuda a explicar a falta de poder sancionatório do direito internacional, porque só a política pode criar o direito sancionatório a nível internacional. Um caminho que, sabemos bem, significará sempre abdicar de soberania, de poder político e de hegemonia. Eu sei que a audiência é bem informada e nada do que disse até agora é particularmente novo para quem me ouve, mas parece-me uma boa forma de contextualizar então a tal pergunta que quero fazer e que quero tentar oferecer algumas indicações de resposta. E a pergunta é se a intervenção russa, uma flagrante violação do direito internacional e, aliás, o mais escandaloso exemplo da tal desconexão entre o direito e a política de que falava, se essa violação, se a intervenção russa nos coloca perante uma crise existencial desse mesmo direito internacional. Na minha opinião, não coloca. Cidadãos violam a lei todos os dias e não é por isso que o direito, as regras deixam de existir ou são imediatamente questionadas. Aliás, Estados violam o direito internacional desde que são Estados. Quando muito a visibilidade e a perturbação que tais violações provocam poderão suscitar um aprofundamento das regras e dos mecanismos de controle da anarquia entre Estados. Mas veja-se a explosão de direito internacional que ocorreu nos últimos 150 anos, e apesar de 2 guerras mundiais. É um facto, aliás, bem comprovado na literatura académica, que há uma tendência de diminuição da quantidade e da intensidade dos conflitos internacionais. E talvez seja, aliás, essa uma das razões para o choque que provocou a intervenção russa, por contrariar essa tendência que vivíamos, não só na Europa, mas marcadamente na Europa. O mais recente exemplo da reação, ou de uma reação positivista do direito às suas violações, é a iniciativa do Liechtenstein, um pequeno país que, sobretudo graças à credibilidade do seu representante na ONU, isso seria outro debate, em que medida indivíduos têm um papel muito mais importante na ordem internacional do que os Estados, mas, como dizia, um pequeno país que, graças ao seu diplomata reconhecido e respeitado na ONU e em Nova Iorque há muitos anos, o Liechtenstein conseguiu construir uma coligação alargada que resultou numa nova regra internacional. Sempre que um dos 5 Estados-membros permanentes do Conselho de Segurança usar o direito de veto, a Assembleia Geral da ONU é automaticamente convocada, sem intermediações, sem decisões preliminares, para que esse Estado preste contas e explique o seu veto perante a Assembleia onde se reúnem todos os países do mundo. É um exemplo de como o direito ficou menos soft, menos maleável, retirando espaço à política, avançando no terreno até então ocupado pelo realismo político do Conselho de Segurança. Fica agora mais caro politicamente a qualquer Estado usar o direito de veto, graças a uma norma, a uma mera resolução da Assembleia Geral, graças ao Liechtenstein, essa grande potência nuclear, permite uma ironia, a segurança internacional tornou-se mais plural e menos dependente de apetites hegemónicos. É um pequeno passo,
Os mais céticos dirão que não mudará nada, mas é um passo fundamental e vamos ter que esperar pelo seu primeiro teste. Mas, coincidência ou não, dias depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, pela primeira vez, uma resolução sobre a guerra na Ucrânia, quase 2 meses depois do conflito se ter iniciado. Mas o direito internacional tem também uma importante dimensão político-cultural. Tem aquilo que, na expressão inglesa, que gosto mais, o ripple effect, o efeito em cadeia, em cascata. Esse efeito chega também ao nível doméstico, à política doméstica. A construção destas novas normas, em sentido lato, a nível internacional, e a sua propagação pelos mídias, pelas redes sociais, pelas redes académicas, induz e alimenta pluralidade a nível regional, a nível nacional e a nível local. Porque há sempre alguém que diz não, ou pelo menos que se questiona numa qualquer rua de Chicago, de Xangai, de Estocolmo ou de Luanda. Resultados mais concretos destes efeitos podem, é certo, demorar décadas. Mas estas ondas domésticas, por sua vez, e no imediato, condicionam o respectivo poder político que tenderá a acomodar essa pressão, o que se traduzirá numa alteração de comportamento do Estado a nível internacional, no palco da construção do direito internacional. É isso que explica o facto de alguns países suspeitos terem votado contra a Rússia na Assembleia Geral. Porque a onda foi muito forte e os interesses mais tradicionais em alguns desses Estados não suportaram a pressão, porque o dique poderia rebentar se tivessem resistido, insistido. Isso significa que o direito ficou mais forte para a próxima ofensiva de um agressor cheio de si, mais ou menos propenso a hegemonias. Seja a China no Estreito de Taiwan, seja os Estados Unidos no Indo-Pacífico, seja qualquer ditador africano com apetites expansionistas. Por outro lado, não posso deixar de sublinhar que existem outras dimensões e níveis do direito internacional que estão a funcionar a todo vapor. Por exemplo, toda a atuação humanitária em curso, gerindo milhares de funcionários internacionais e administrando milhares de milhões de euros, é feita com base no direito internacional vigente, com base na Carta das Nações Unidas e numa míriade de acordos internacionais assinados por todos os grandes Estados do mundo, incluindo a Rússia e a China. Isto sem falar na força que o direito tem demonstrado ao alimentar o ativismo e a preocupação de se documentar eventuais crimes de guerra. É uma mobilização sem paralelo de organizações não governamentais, mas também de equipas de peritagem de vários países e também do TPI, no terreno, a recolher provas, a ouvir e a gravar testemunhos, com sentido crítico, com cuidado. É um movimento de dimensões inéditas, mas que já tinha dado um ar de si no conflito da Síria e que alimenta a esperança de a justiça vir a ser feita um dia. Tudo isto é, apesar de tudo, novo. É uma nova realidade. São novos espaços de conquista à anarquia por parte do direito. Acresce que estão também em curso estudos que calculem os danos causados pela Rússia no território ucraniano. Nos termos dos artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos, aprovados pela Comissão de Direito Internacional da ONU, a Rússia terá que assumir a responsabilidade pela respectiva indenização, incluindo quaisquer danos materiais ou morais, nos termos dos artigos 30 a 34. E sem esquecer também a reconstrução do teatro de Mariupol, cuja destruição violou também outra norma, a Convenção da Haia de 1954 sobre a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado. Quero concluir com a principal ideia que vos quero transmitir. Em meu entender, o que está na base, na origem do isolamento internacional da Rússia é o direito internacional dos últimos 100 anos. Sei que alguns comentadores nos relembram, e bem, factualmente bem, que governos da esmagadora maioria da população mundial estão a apoiar a Rússia, de forma mais ou menos mitigada ou dissimulada. Mas essa visão estritamente realista do mundo, que contabiliza números de países ou os seus habitantes para qualificar ou relativizar o isolamento russo, tem pouca relevância na prática. Porque o isolamento é real e é inédito
Eu hesitei porque me lembrei da Coreia do Norte, mas o contexto histórico é razoavelmente diferente e o momento histórico em que ocorreu também é muito, muito diferente. O isolamento russo é real, porque por vezes, com excessos, devo dizer, a Rússia está a ser desconectada das normas mais gerais da convivência social e política. Está a ser desconectada do sistema financeiro mais dominante, das economias mais ricas, das redes de comunicação mais abertas e dos diálogos culturais mais intensos e alargados do mundo. Quem acha que a China e a Índia podem compensar tudo isso, acredito que ignoram o poder cultural ainda avassalador que resulta de Bretton Woods, das universidades anglo-saxónicas, dos estúdios de televisão em Atlanta, do chamado efeito Bruxelas na regulação económica e comercial, do poder dos ateliês em Paris, ou até das decisões em sedes bancárias em Espanha. Mas, como dizia, esse isolamento tem, em meu entender, no direito internacional, a sua força original. Porque, bem para além das circunstâncias políticas ou geopolíticas na Ucrânia, ou das aulas que agora vemos do Merschmeyer no YouTube, ou muito mais do que os efeitos mediáticos das imagens de guerra em sociedades abertas e plurais como as nossas, o que está a mobilizar sociedades inteiras é a ideia de castigar um infrator. O infrator da nossa normalidade contratualizada. Esta ação é aquilo a que Hathaway e Shapiro chamam de outcasting, como referenciamos no nosso artigo, isto é, a exclusão de um Estado dos benefícios da cooperação global porque infringiu o direito internacional. É uma indiscutível flagrância da violação do direito internacional que legitima aquilo que é a maior ação sancionatória não violenta alguma vez conduzida contra um Estado por organizações internacionais, por Estados, por empresas e por indivíduos. Repito, não só por Estados, mas por inéditas expulsões de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Turismo, por boicotes de empresas e retirada de investimento internacional na Rússia, e pela mobilização de milhões de indivíduos em todo o mundo, incluindo a ação de hackers solitários que diariamente tentam atingir a infraestrutura informática da Rússia. É esse o resultado de décadas de construção normativa, de regras de convivência entre nações, que foram sendo socializadas e que foram sendo normalizadas no comportamento da maioria das nossas sociedades. Uma construção que tornou a agressão russa intolerável e indesculpável nos dias de hoje. Tudo isto sendo, em meu entender, repito, muito mais o resultado de cada linha normativa que foi escrita nos últimos 100 anos do que de qualquer linha escrita nos livros de Kissinger. Desejo-vos um bom debate, desejo que as minhas colegas possam responder às vossas perguntas relativamente ao nosso artigo. Estes debates são debates fluidos, não é o fim da história, e espero ter a oportunidade de me encontrar numa próxima iniciativa da sociedade, protagonizada e liderada pelo José Ribeiro e Castro. Muito obrigado e até breve.